meninas, muito boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindas aí, agora que todas ajustaram o áudio. Estou muito feliz, eu até mencionei para a Eunice, para a Bianca, enfim, todos vocês hoje estarem participando. A aula hoje, muito bacana, sinais vitais. Mas para que a gente possa conversar a respeito deles, a professora vai fazer o quê? Compartilhamento de tela. Então, tá aparecendo aí para vocês a mensagem que a professora trouxe, com muito carinho? Então, eu vou ler para vocês que ela diz o seguinte, ó. Quando a alegria de outra pessoa for sua alegria, você terá entendido o significado da palavra amar. Sabe por quê? Nós temos que entender que nesse mundo nós só somos felizes, não é só quando a gente tem tudo. É às vezes quando a gente pode proporcionar a alegria na vida das outras pessoas. E eu espero e peço a Deus que eu seja essa pessoa, que proporcione momentos que vocês podem ser vocês. Momentos de conhecimento, momento de subir aquela escadinha, cada dia um degrau do conhecimento, tá bom? Vamos fazer uma pequena revisão aí que a gente viu na aula passada, ó. A professora falou a respeito do quê? Reeducação alimentar. Então, a reeducação alimentar, uma das coisas muito ruins é a palavra dieta. Quando fala dieta, parece algo pesado. Mas a reeducação alimentar é você rever realmente a sua dieta, a sua alimentação. Inclusive, eu vou ler a frase de Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, vamos aprender a nos alimentar, foi isso que nós falamos na aula passada. Que a reeducação alimentar inclui, principalmente, a nossa hidratação, ou seja, melhorar a ingesta de água do nosso corpo, para que todo o nosso corpo funcione corretamente. Mas, hidratação não é só água. Nós podemos ajudar na reeducação do paciente através de sopas. De repente, se nosso cliente não está se alimentando bem, por quê? Mudou de chapa, ou a chapa já está machucando, ou ele perdeu o dentinho, não está conseguindo mastigar corretamente. Então, a hidratação pode ser realizada através das sopas. A hidratação também, ela pode ser auxiliada através dos sucos. Não é só água, água é fundamental. Sopa, suco, pequenos lanches. A professora, só revisando, falou na aula passada que lanche lembra pão. Na verdade, lanche não é só pão. É recordar que desde alguns projetos atrás, a professora vem sempre dizendo a respeito das 6 refeições diárias. Não sou somente eu. Os grandes especialistas, inclusive o Ministério da Saúde, recomenda que nós façamos 6 refeições diárias. Ó, então, só recapitulando lá, ó. Café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, um lanche. Entre o almoço e o jantar, um outro lanche. E entre o jantar até a hora de dormir, uma ceia. Ok? Então, isso é para que nós mantenhamos e envelhecemos o nosso corpo com qualidade. Ok? Falei a respeito de alimentos de baixo índice glicêmico, que é importante, às vezes, inserir na alimentação alimentos integrais. Por quê? O integral ajuda a saciar a fome e ainda a presença do quê? De alguns óleos. Exemplo, o óleo de oliva. O azeite de oliva, ele é bom, ele é excelente para o funcionamento intestinal. Porém, ele in natura. O que é isso? Para temperar a salada. E falei mais um monte de coisa. Para finalizar a nossa revisão, para se fazer uma reeducação alimentar, a primeira coisa de quem deve ser comunicado é o cliente. Explicar aos poucos, não é de uma vez que se faz isso. É demonstrar para ele que isso está sendo feito, que é bom para ele e até bom para você também. E vocês podem fazer isso juntos. Entenderam isso? Legal. Se ao fim dessa revisão aí, você ainda ficou com alguma dúvida, entra lá no grupo. A professora postou a aula falando a respeito disso. Assista o vídeo na íntegra, do começo ao fim, que daí, de repente, se for algum detalhe sem ser falado na revisão, e se ainda você ficou com alguma dúvida, pega a apostila, realiza uma leitura ali, e se tiver dúvida, põe no grupo que a professora esclarece. Combinado? Hoje o nosso assunto é o quê? Sinais vitais. Vamos lá, meninas? Para quem está com a sua apostila, fala, professora, eu quero saber aí como é, que jeito que é. Abre na página, bem lá no final. Página 80, capítulo 17, tá? Então, quais são os sinais vitais? Primeiro, antes de falar para vocês quais são, eu queria que você entendesse a importância de um sinal vital.
Os sinais vitais é ele que indica os sinais clínicos de vida, se a pessoa está viva. Ou seja, os parâmetros para que, na hora que se chama o socorro, o profissional saiba qual que é o estado geral da pessoa. O que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio, tá bom? Então, sinais vitais, se você está anotando aí, que é pergunta lá da atividade, ó, guarde bem. Eles são indicadores de funcionamento fisiológico. Ou seja, ele é um indicativo, eles são indicadores de vida, indicadores de saúde, entendeu? Então, isso é o que são os sinais vitais. São os indicadores de funcionamento fisiológico básico. Ou seja, o estado que essa pessoa está. Quais são eles? Pressão arterial, pulso. O pulso é a frequência cardíaca, tá? É o batimento cardíaco. Frequência respiratória, ou seja, a quantidade de vezes que essa pessoa está respirando, e a temperatura corporal. Os 4 principais são esses, principalmente voltado a primeiros socorros, são 2. É pulso e respiração, ok? Existe ainda, houve e acontece o tempo inteiro mudanças na área da saúde. Agora tem para pacientes oncológicos, ou seja, um paciente que tem câncer, ainda um outro sinal, que é o sinal de dor, escala de dor. E existe o sinal de sofrimento. Então, sofrimento como sinal vital, ele em especial é para paciente oncológico. Se essa informação não está aí no seu material, se você acha que isso é bacana, anotem aí que é muito interessante, tá bom? Porque vocês podem atuar com nos cuidados de qualquer pessoa, independente, né, da patologia, ou seja, independente da doença que esse cliente tem, tá bom? Então, agora que a professora falou o que são os sinais vitais, que são indicadores de saúde, ou seja, indicadores de vida, quais são eles? Que é a pressão arterial, o pulso, a respiração e a temperatura corporal. Agora eu vou falar sobre a importância. Como assim? A importância deles. Um exemplo, a pressão, ela pode estar alta, que é a hipertensão, como ela pode estar baixa, é a hipotensão, ou seja, hiper e hipo. Porque a pressão arterial todas nós temos, ok? Ela pode estar normal, alta ou baixa. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela pode ser taquicardia, ou seja, o coraçãozinho está batendo muito forte. Ou bradicardia. Brad quer dizer baixo. Essas terminologias que a professora está compartilhando aqui com vocês são terminologias utilizadas na área da enfermagem, tá? Em relatórios médicos, eles não vão pôr a pressão, eles vão colocar normalmente hipertensão e hipotensão. Frequência cardíaca, taquicardia, ou seja, está batendo forte, ou bradicardia, está batendo devagar. Temperatura. A temperatura, ela é medida onde? Pelo termômetro. Ela pode ser hipotermia, que a pessoa está fria, está gelada, ou hiperparexia, está muito, ou seja, a hipertermia. Hiper. Frequência respiratória, brad ou TAC. Brad está baixo, TAC está acima, ok? E a escala de dor, eu só mencionei que ela existe, mas eu não vou entrar muito em detalhes. É utilizado especificamente para pacientes de câncer, que é onde vai ver pela escala numérica, de acordo com a dor. Um exemplo, alguém perguntar assim, ó, Carmita, a sua dor de 1 a 10, quanto que é? Você vai falar, é 5. Para o médico ter uma ideia, que tipo de analgésico que ele vai estar passando para esse paciente, tá bom? Então, esses são os 4 principais sinais vitais. Vamos supor, como checá-los? Como você saber, assim, se de repente ele não está alterado? Primeiro, você tem que entender o seguinte, alguns fatores, ele pode alterar os sinais vitais. Exemplo,
a temperatura do ambiente, durante o sono. Nós não respiramos normal enquanto nós dormimos. A nossa respiração é diferente. A idade tem valores diferentes. Se o paciente está tomando algum tipo de medicamento, pode alterar os sinais vitais? A resposta é sim. É dessa forma que quando nós damos um medicamento para o paciente, nós sabemos se esse paciente está passando mal ou não. Por quê? Porque os sinais vitais, eles alteram. Para você ter uma ideia, se um medicamento for feito na veia e ele for feito muito rápido, na hora, a pessoa às vezes tem a sensação que o coraçãozinho dela está saindo na boca. Tem medicamento que tem que ser feito devagar. Fez uma vez, a pessoa fala, meu Deus do céu, parece que vai sair na boca. E esse é o sentimento. Então, esses fatores aqui que eu estou compartilhando com vocês, desde o uso de medicamento, alimentação, quer ver um exemplo? Já aconteceu pela manhã de você tomar um café tão forte, que parece que subiu um calor assim, ou em dia de calor você inventou de tomar sopa, parece que você começa a ter pingar, assim. Então, esses fatores, inclusive a alimentação, pode alterar sinal vital. O exercício físico, quando a gente faz exercício físico, o coração bate muito forte, a gente respira mais forte. Fator hormonal. Você vê que quando a pessoa está na TPM, ela respira até fundo. Aquela sensação que vai matar um. Então, o fator hormonal também altera. Banhos e estresse. Então, por isso, quando a gente está muito estressado, tem que marcar as pescarias, tá? Porque fatores alteram sinais vitais. Então, vamos lá. Vamos supor que a Maria das Dores vai aferir a pressão arterial de alguém. E aí ela ouviu uma vida inteira assim, falando 12/8. Na verdade, vamos aprender certinho. A partir de hoje, vocês vão lembrar sempre de mim quando vocês ouvirem algum profissional falando errado. E eu não quero pôr a prova assim, se eu estou certo ou se ele está certo. Eu quero que você pare para pensar assim. Existe a forma popular de se dizer e existe a forma correta, tá? Um exemplo. Não existe pressão 12/8. Mas você vai ouvir sempre as pessoas falando 12/8. O correto a se pronunciar é 120/80. Ok? Por exemplo, 130/10, 130/90, 90 Por quê? Porque pega-se uma forma errada de se pronunciar. Porque uma pessoa que está com a pressão 90/6 é uma coisa. 9/6 ela está morta praticamente. Porque não tem pressão 9/6. Mas é a forma só para que você saiba, tá? Conceito, então. O que é pressão arterial? É a consequência da força que o sangue exerce ali dentro da parede da artéria. Pense dentro do nosso corpo como se as nossas veias e as nossas artérias, elas fossem um encanamento. Um encanamento onde ele, às vezes, ele é mais fino, que são as veias, e onde ele é grosso, que são as artérias. Quando esse sangue começa a passar com muita força dentro do nosso encanamento, o que pode acontecer? O encanamento pode explodir, não é? Em nós também. Quando nós comemos muito alimentos com sódio, o alimento que contém sódio, ele enfraquece a parede da artéria, causando uma doença chamada aneurisma. Ou seja, fica tão fraquinho a parede da artéria que começa a formar bolha. Vamos supor que aqui na minha mão seja a nossa artéria. O sangue vai passando com tanta força aqui que ele vai cada vez mais empurrando. Ele vai forçando. E a nossa artéria vai se esforçando e cada vez mais ela vai ficando o quê? Com dificuldade. A pressão arterial, existe um momento que acontece algo chamado sístole. Ou seja, quando o coração, aperta, ele manda o sangue para todo o corpo. Isso ele manda pela artéria. Quando ele volta, ele chama-se diástole. É a contração e o relaxamento do coração. Tutu. Então, isso daí, na hora que está escutando ali a pressão arterial, há uma contração e um relaxamento. É a pressão alta e a pressão baixa. Se enquanto a professora está explicando para você, você tiver alguma dúvida, anota aí no teu caderninho, na tua apostila ao lado. Daqui a pouco eu vou dar 5 minutinhos para vocês esclarecerem quaisquer dúvidas, tá bom? Combinado? Então, olha só.
Dando sequência, a pressão alta, a pressão arterial, é que todos nós temos, tá? É a medida da força do sangue contra a parede da artéria. Essa medida arterial, ela compreende a verificação da máxima, que é a contração, e a mínima, que é o relaxamento, a diástole. Qual que é a finalidade que a gente afere a pressão? É para ver a condição do sistema cardiovascular da pessoa. É para saber como é que o sangue está circulando lá dentro da veia, tá? Auxilia o médico no diagnóstico. A pressão arterial ajuda, ela auxilia ele no tratamento. E ainda, o médico acompanha a evolução desse paciente. Essas são as finalidades às quais nós aferimos, as principais da pressão arterial, tá bom? Continuando lá, então, hipertensão, se a professora perguntar para você o que é hipertensão arterial, é o aumento da pressão que esse fluxo de sangue exerce aqui, ó. Pressão arterial é o fluxo. O excesso dessa pressão que ela faz sobre a parede da artéria chama hipertensão. Conseguiram compreender? Em adulto, o saudável é que esteja até 129/85. Ou seja, grosseiramente falando, 12/8. Tá bom? Então, isso aqui é como se eu mostrasse para você. Vê se vocês conseguem entender essa imagem. O que é essa imagem? Essa imagem diz o seguinte: existe a contração e o relaxamento. Ou seja, a contração, essa parte de cima, ó, é a pressão alta. Então, se ela tiver 100, tá bom? Se ela tiver 120, tá bom? Se ela tiver 129, tá bom? Tá. Se ela tiver 130, opa! O carro tá passando no sinal amarelo. Alguma coisa está indicando que não tá começando da multa. Eunice passar no carro no sinal amarelo? É uma atenção. Pode dar, não pode? Então, aqui, ó, o médico já começa a dizer, ó, Carmita, cuidado aí, hein? Vamos começar a atividade física, vamos reduzir o sal, porque se a próxima vez você vir aqui e tiver com essa pressão, nós vamos ter que iniciar medicamento. Então, 130, 139 é um alerta. 140, o médico já começa medicamento. Entenderam isso? Joia? Aqui o relaxamento é a pressão mínima, é o tu alta, mínima. 60, 80, 84. Começou aqui, 85, 89, alerta. 9, 10, entenderam isso? Então, 12/8, perfeito. 120/80 é o mais recomendado, tá bom? Existem fatores que alteram a pressão, existem fatores ali que causam. Exemplo, nós podemos mudar quem é o nosso pai ou quem é a nossa mãe? Não. Então, é um fator que não tem como se mudar. Pai, mãe, vô e vó tem, você tem uma propensão a ter. Obesidade. Obesidade, diferente que se pensa que é aumento de peso, é tratado como uma doença, tá? Então, a pessoa está em obesidade, ela tem que ter um acompanhamento com o nutricionista, tem que ter um acompanhamento com o médico para reduzir esse peso, porque essa obesidade vai trazer uma das doenças, a hipertensão, junto com ela. Então, aqui nós podemos intervir. Estresse. Dá para não ficar estressado? É uma opção. Gente, guardem bem, escreve aí agora na apostila, para vocês não esquecerem de mim nunca mais nessa vida. Olha, forte agora que eu vou falar, viu? O importante é o que importa. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver? Toda vez que alguém for tirar você do seu eixo, que essa pessoa, Maria das Dores, vai tirar você da sua paz, não saia da sua paz para entrar na confusão dela. Traga a confusão dela para a sua paz. O importante é o que importa. Então, pense bem o que importa, o que é importante para você na sua vida, ok? Assim nós vamos aprender. Vai ser difícil? Vai. Ninguém disse que controlar estresse é uma coisa fácil. Que se algum de vocês que estão me assistindo, mesmo você que não conseguiu assistir a aula online, tá aí, tá dando risada da professora, se você souber como é que faz, você me ensina. Todos nós estamos em aprendizado, ok? Alimentação saudável. Cuidar da nossa alimentação. O que é isso? Legume, fruta, verdura e água.
O que é isso? Aumenta mais isso na sua vida e diminui o produto industrializado. Por quê? Isso vai ajudar o seu corpo a funcionar melhor. Só isso que eu tenho a dizer. Eu deixo o restante dessas informações para o nutricionista. Ok? Refrigerante tem pé de refrigerante? É gostoso? Tá? Ninguém diz que pecar é ruim. É a consequência dele que é ruim na nossa vida, entendeu? Então, é gostoso. Estrala a linguinha nesse calor é perfeito. Mas vamos pensar que vamos moderar, ok? Essa é a palavra-chave da nossa aula. Excesso de sal também altera a pressão. Existe a classe dos medicamentos que cuidam da pressão alta, são os antihipertensivos, tá? Existem várias marcas, não somos nós que escolhemos, é o médico que prescreve. Atenolol, propanolol, captopril, captoprem. O que é o Capotem? O importante é você olhar na prescrição quantas vezes o médico pede para dar esse medicamento, tá bom? Se existe hipertensão, existe a hipo. Pressão, aonde a máxima está menos que 9, vai cair, vai desmaiar, vai passar mal. 84/54 é hipotensão. Não tem muito o que fazer. O recomendado é, se a sua pressão, você tem propensão, você já sabe que é normal a tua pressão baixar de uma vez, ande sempre na sua bolsa com o quê? Um sachêzinho de sal. Não engole, coloca debaixo da língua. Sentiu que não vai passar bem? Senta, peça que a pessoa eleve as pernas, um pouquinho de sal. Eu já nem falo põe na água, dissolve não, põe debaixo da língua e deixa ali, cai direto na corrente sanguínea. Café ajuda a subir pressão rápida, suco de laranja. Não vou nem comentar muito a respeito. A única coisa que é o seguinte, se eu falei da pressão alta, eu vou falar do pulso. Pulso é um dos sinais vitais, ou seja, todo mundo fala em pulso, já imagina pulso, essa região. Pulso, na verdade, é onde você vai aferir o pulso, é aqui, ó, é nessa região, ok? Vou compartilhar com vocês, então, o seguinte, vou tentar ser bem sucinta. O pulso radial, ele é comum. Só que no momento de primeiros socorros, ele é mais difícil, tem que ser no pescoço. Quando terminar a aula, aprende, ó, pega esses 2 dedinhos e aprende a sentir você. Ver, ou desse lado ou desse. Ou se tiver alguém da família, pede para você tentar sentir. Você vai sentir pulando no seu braço. Você vai pegar o relógio e vai contar 60 segundos. Quantas vezes o coração dessa pessoa bateu, tá bom? O normal. Recém-nascido, o coração bate rápido mesmo. Criança, normal até 125. Adulto, opa, anota aí e destaca. Adulto, de 60 a 80 é o normal. Idoso, é normal que às vezes o coraçãozinho dele bate um pouquinho mais fraco. Só que se bateu menos que 60, alguma coisa não está certa. Ele pode estar passando mal. Isso chama-se bradicardia, tá? Aqui, se vocês quiserem depois, tem na apostila de vocês os locais. Eu recomendo. Principal local, pescoço e pulso, tá bom? Existe a frequência, esse pulso pode ser normal, esse pulso pode ser cheio, mas eu não quero que falar sobre terminologias, eu quero que você saiba o seguinte, ou ele tá batendo forte, ou ele tá batendo fraco, ou ele tá batendo normal, tá bom? O que mais? Existe ali também terminologias para isso. Normocárdia é normal, brad é baixo, TAC é alto, ok? Locais, só reafirmando, ó. Radial, carótida, aqui na região inguinal também você consegue. Região poplítea é aqui, ó, no meio do joelho, aqui, ó, na nossa panturrilha. Em cima do pé e na tíbia, que é próximo desse osso, a gente chama tíbia. Outro sinal vital é a frequência respiratória. A frequência respiratória, normalmente, a ventilação é entrada e ar. Inspirou, expirou. Hematose quer dizer as trocas gasosas. O que a professora quer que você guarda aí? Destaca o que eu quero. Que no adulto, o normal é se respirar de 16 a 20 vezes por minuto. Só que agora, sucintamente, eu vou ensinar uma técnica para você. Se alguém pedir assim, verifica quanto está o pulso aí da dona Eunice. Você vai lá, vai pegar o seu reloginho, colocar o seu dedo aqui, ó, seus 2 dedinhos aqui e sentir quantas vezes, durante 1 minuto, quantas vezes o coraçãozinho dela bateu. Vai lá. Aí você vai contando. Deu lá 70? Acabou, você anota na cabeça aqui, ó, 70, tá bom? Mas não fala pra pessoa, não. E continua olhando pra ela. Ela vai estar assim, ó.
Porque se eu falasse agora para você que está me assistindo, e eu vou pegar a Carmita. Carmita, se eu olhasse para você agora e falasse assim, deixa eu ver quantas vezes você está respirando por minuto. Eu ia falar, professora, que esquisito, né? Que estranho saber que alguém está olhando que jeito que eu estou respirando. A partir do momento que você fala para o cliente quantas vezes ele está respirando, você pode perder. Ele não consegue respirar assim, porque ele fica... Será que agora eu estou respirando certo? É não falar para o cliente. É continuar com a mão no pulso ali, olhando para ele. Verifica que nessa região, quantas vezes está subindo e está diminuindo. Ok? Aprendeu a técnica certinho, então? Você falou para ele, ele vai perder. Isso pensa em você. Ó, chega para alguém da sua casa e fala, conta a minha respiração. Você vai ficar assim, se sentindo estranho. Por quê? Porque tem que aprender a técnica bem legal aí. Então, pensando o seguinte, a técnica correta é você simular que você está verificando o pulso e, na verdade, você está olhando quantas vezes por minuto essa pessoa está respirando, tá bom? É assim que se verifica o pulso. Temperatura. A temperatura é para verificar se alguém tem febre. Nunca se ouviu falar tanto em verificar a temperatura como agora em época de pandemia, né? Todo lugar que você vai lá, tem alguém com um revolvinho ali apontando para você para verificar a sua temperatura. A temperatura, existe um termômetro, que ele é um termômetro clínico, que aqui é com mercúrio na ponta, e existe mercúrio, que é de mercúrio, né? Desculpa. E existe termômetro, que eles são termômetros digitais. Qual que é? A temperatura, ela varia entre 36 até 37,5, não é considerado 37,4. 37,5, se você for no UPA, um exemplo para ser atendido, só é considerado febre a partir de 37,5. Você está subfebril. Aí começa a ser febre. Mas se tiver 37,2, 37, não. Isso começa a ser considerado 37,5 a partir daqui. Febre, ok? Relembrando ali, então, o termômetro, existe o digital, existe termômetro auricular, que é na orelha, e existe esse que eu vou compartilhar com vocês, que é o que o pessoal mais tem utilizado ultimamente. Existem vários locais. Você pode até realizar uma leitura aí na apostila, que aí vai falar. Boca, região anal é muito comum para criança, axila, região auricular. E agora, eu vou deixar agora bem aberto, vou desativar o microfone de vocês. Gostaria de saber se algum de vocês tem alguma dúvida a respeito dos quais são os sinais vitais ou sobre o que a professora falou aqui na aula. Elizabeth, Carmita, Eunice, tem alguma dúvida do que foi falado na aula? Fique bem à vontade. Eunice, não? Carmita? A Maria está com dúvida, Não, professora. Maria está com dúvida na respiração. Maria está com dúvida na respiração e não quer falar. Oi, pode falar. Pode falar você então, Carmita. Ela não, acho que ela não prestou atenção à quantidade de respiração, que nem idoso é de 14 a 16. O idoso. Isso. Varia a respiração conforme está na página 82, 83. Está falando da respiração. Ela varia em adulto, criança e bebê. Um exemplo, adulto, de 12 a 20 respirações por minuto é o adulto. Ok? O que não pode estar menos que isso. Se tiver menos que isso, quer dizer que está o quê? Está alterado. Tem alguma coisa que não está bacana. Por quê? Porque a pessoa está em insuficiência respiratória. Alguma coisa está acontecendo. Igual o caso da febre. Quais os fatores que podem mudar a pessoa a ter febre? Infecção, câncer, doença metabólica e medicamento. Esses são os fatores que alguém pode alterar o quê? A sua temperatura. A respiração também é bem parecido. Esses são os fatores que podem. Eunice, tem alguma dúvida? Maria Gomes? Não, nenhuma. Está bem explicado. Está bem explicado? Joinha, meu amor. Ana, dúvida? A professora está desativado. Aí, se eu não desativei, pode desativar o seu microfone se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, tá bom? Maria das Dores, Bianca, tá tudo certinho? Tá.
Joia, se alguém de vocês não quis perguntar online agora, para todo mundo tá vendo alguma coisa que está constrangido, você vai perguntar que a professora esclarece, combinado? Porque assim, ó, as temperaturas, tem caso também, que eu só queria relatar para vocês, que se o cliente tiver em desidratação, ele pode ter febre, ao ponto que a febre causa delírio, alucinação, até convulsão, tá? A pessoa ainda está com febre, começa a ficar irritado. Criança passou de 40 graus, dá convulsão. Viu? Então, assim, hoje, então, nós falamos o quê? Dos sinais vitais. Só relembrando, sinais vitais é o quê? Eles são os parâmetros, que são eles, que indicam que a pessoa está viva, é o sinal fisiológico da pessoa. Quais são? Pulso, temperatura, pressão arterial e respiração, ok? Esses sinais vitais têm parâmetros, ou seja, têm valores. Respiração, ela varia ali do adulto para a criança. Adulto, 120 a 20. Criança, é mais comum. Tanto o coração bater mais forte, quanto ele respirar mais rápido. Bebê, então, ele respira quase igual cachorrinho, recém-nascido. Eles respiram respirações curtas, entendeu? A pressão arterial. E todos eles têm parâmetros. Tem dúvida? Pega a apostila, realiza uma breve leitura. Ainda ficou com dúvida? Coloca lá no grupo que a professora esclarece, tá bom? Próxima aula, a professora vai dar continuidade falando sobre como acomodar o paciente acamado, como trazer conforto para esse cliente. O que é importante? Qual que é o papel do cuidador para acomodar esse paciente na cama? É a aula que vem, vai estar imperdível. E eu vou estar encerrando essa aula falando para você que aquele que não luta pelo futuro que quer tem que aceitar